Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron. Todas as manhãs nós trazemos um devocional para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Trazemos esse devocional com o intuito de que, de alguma forma, venha edificar as nossas vidas, e para que também você venha receber a revelação do Espírito Santo. Então, abra o teu coração para a palavra de Deus nesta manhã. Amém? Nossa palavra hoje está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és o nosso Deus e que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome. Ó Yahvé, a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém? O que estava acontecendo aqui? Os moabitas, os meunitas, os amonitas, eles entraram em guerra contra o rei Josafá. E veio alguém ali informar a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, ali do outro lado do mar. E eles já estão bem pertinho, já estão ali em Hazazon Tamar. E Josafá, diante daquela situação, ele fala: nós não temos força para enfrentar todo esse exército enorme, imenso, que está nos atacando. Eu não sei o que fazer. Então aqui ele vai enfrentar um grande desafio, um novo desafio na vida dele. Porque esse exército enorme estava vindo contra ele, né? E mesmo ele tendo as cidades fortificadas, ele não tinha nem condições físicas e nem humanas para enfrentar esse exército. E olha, qual foi a atitude que ele tomou? Primeira coisa que ele faz está ali em segundo livro de Crônicas 20, no versículo 3. Ele fala assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então, a primeira coisa que ele faz, ele viu que ele não tinha nenhuma condição de enfrentar aquele exército. Então, ele buscou o favor de Deus, ele buscou o Senhor. E ele fez outra coisa, ele orou, ele falou: Senhor Deus dos exércitos,
Deus dos nossos antepassados. Não és tu o Deus que estás nos céus? Ele engrandece o Senhor, ele exalta o nome do Senhor. Ele fala, tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força, poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Então ele decidiu proclamar um jejum. E todo o povo de Judá se reuniu ali no pátio, né, para jejuar, para orar e para fazer as perguntas para Deus. O que eles deviam fazer? Olha a lição que nós temos aqui, né? E nesse momento, o que Josafá faz? Ele invoca uma promessa feita a Salomão, ali na época da construção do templo, e ele resgata essa promessa. Ele fala para o Senhor, olha, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E ele fala assim, olha, Senhor, eu não tenho força para enfrentar esse exército enorme. É um exército enorme, imenso que está nos atacando. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir. Mas ele fala assim, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu coloco os meus olhos, a minha confiança no Senhor. Eu reconheço que eu não tenho força, né? Mas a minha fé está no poder do Deus do impossível. A minha fé eu coloco no Senhor, né? E nós precisamos entender que nos dias difíceis, nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos buscar o favor de Deus, nós precisamos colocar toda a nossa esperança em Deus. Deus, ele é o princípio fundamental da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é buscando a Deus que nós encontraremos a melhor resposta, que nós encontraremos o caminho. Deus, ele vai nos dar a direção a seguir, como agir, como fazer. E olha, algo incrível também que ele fez. Ele invocou a própria palavra que Deus havia dito. Nós cristãos, nós temos a Bíblia, né, que Deus deixou para nós. Essa herança maravilhosa, né? E nós podemos recorrer à palavra de Deus. Na Bíblia, nós podemos consultar ao Senhor. Quando você quiser ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Ore as palavras que estão escritas na Bíblia. Medite na Bíblia. Ali no Salmo 119, 105, fala assim, a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, uma coisa que nós precisamos, né? Ler a palavra e também entoar louvores ao Senhor. A Bíblia fala que no meio dos louvores, Deus habita. No segundo livro de Crônicas, 20:14, fala assim, que depois que eles oraram, depois que eles jejuaram, depois que eles entoaram louvores, olha, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Veja a resposta que Deus deu. Quando nós lutamos com fé, as lutas de Deus, é Deus quem luta por nós. Então você precisa ficar firme, você não desanime. Escute essa palavra nesta manhã, não desanime. Ali no segundo livro de Crônicas, 20:17, fala assim, vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará.
ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Nós temos visto um espírito de medo entrar na nossa nação, mas o Senhor fala para nós: não tenham medo. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Quando nós lutamos com fé, as lutas de Deus, é Deus quem luta por nós. Fiquem firmes, não desanimem. Deus te dará a vitória. Deus nos dará a vitória. Então aqui eu quero resumir 7 atitudes que o rei Josafá ele tomou em direção à vitória. 7 passos, veja, primeira coisa, ele jejuou, ele se consagrou. E ele reuniu toda a congregação. A palavra de Deus fala que onde há unidade, o óleo desce sobre a congregação. E ali o Senhor ordena bênçãos. Ele orou com toda a cidade. Eles oraram embasados na palavra de Deus. E é assim que a nossa oração deve ser, sempre na palavra. Vejam, 5º passo, eles receberam a revelação de Deus, eles receberam a direção de Deus. Deus deu a direção. Então, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos da orientação de Deus. E 6º passo, obediência. Não adianta nós fazermos jejum se nós não estivermos dispostos a obedecer. E 7º passo, eles agradeceram a Deus antecipadamente. Uma coisa que Deus se agrada muito dos seus filhos, quando há gratidão. Nós precisamos ter um coração grato, sempre ir diante de Deus com um coração grato. Amém? Que nesta manhã você possa tomar posse dessa palavra, crer na palavra de Deus. Crer quando Deus está dizendo para você: filho, não desanime, filho, fique firme. Filho, me busque através do jejum, através da oração, através da obediência, através da unidade com o corpo de Cristo. Fique atento para ouvir a minha voz, a minha orientação e seja grato. Amém? Que esta palavra seja rema na sua vida e que você ponha em prática esses 7 passos e que Deus te dê a vitória em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.